A profissão igual a minha hoje é muito pouca gente que quer trabalhar com isso aqui. Você vê que eu pelejo para tentar ajudar algum menino aqui em Passatempo, né, trago, fica aqui um tempo, mas com pouca eles querem mexer com outras coisas. Não quer ter trabalho, a hora que vai ver um couro que tem um cheiro forte, eles não querem mexer. Se vai mexer com capim, se tiver uma poeira, eles estão correndo, não quer ficar ali de jeito nenhum. Quer ficar só na parte boa. Aí todo serviço tem a parte ruim, não é só a parte boa, não adianta. Então eles não querem de jeito nenhum, não precisa nem pensar que eles não vão. Por exemplo, limpar couro, tem cheiro forte. Eles não vão de jeito nenhum me ajudar a limpar couro. Eu tenho que fazer sozinho. Mas eu nem noto diferença daquilo se está com cheiro ou se não está, não. Para mim é uma coisa normal. Não tem cheiro de nada, né? Mas essa meninada nova, tudo tem nojo, né? Teve o Solulim, que era sapateiro. Teve muita gente aqui, o Zé Amans, que era sapateiro. Isso tudo era influência de couro aqui em Passatempo. O Zé Amans, o Solulim, tudo fabricava calçado aqui antigamente. Agora, celeiro aqui era o Pedro Alexandre, que teve, e o Pedro Antero. São os que meu pai sempre falou pra gente aqui. Anteriores, inclusive uma máquina que eu trabalho aqui com ela até hoje, que eu considero a minha melhor máquina de costura, foi do seu Pedro Alexandre, pai do João, que trabalhou na prefeitura até pouco tempo atrás. Não, na época do meu pai a gente tinha pouca máquina aqui. As máquinas que eu tenho hoje, o serviço do meu pai era quase todo feito à mão. 100% feita à mão. Hoje não, eu tenho uma máquina para cortar correia para mim, que é uma máquina antiga demais, mas que veio me facilitar. Eu tenho uma máquina, um capuchinho, que é para desengrossar o couro. Eu tenho lixadeira, que antigamente não tinha nada disso aqui. Até para molar uma faca tinha que ser tudo na mão. Hoje não, eu tenho máquina de solda, eu tenho compressor de ar, tudo para me ajudar aqui na selaria. Mas eu trabalho tudo sozinho, tudo precisa da minha mão. Regulagem, eu faço tudo sozinho. Porque você pega uma máquina, por exemplo, uma máquina o capuchinho, para você afinar uma sola. Ele te dá uma resposta em segundo, com a qualidade fora de série. Você fica meia hora na mão, eu faço com 1 minuto. Eu pego uma peça, com 1 minuto eu ponho ela prontinha. E certinha, toda uniforme, uma máquina antiga, que tem no mínimo 50 anos de uso, e está me quebrando um galhão aqui agora. Resolve meus problemas quase tudo aqui. O prazo de fabricação é o mesmo. Eu gasto de 7 dias a 8, mais ou menos, para deixar uma cela prontinha. Porque a máquina, ela só melhora o acabamento do meu serviço, mas rapidez é muito pouco que ela me dá. Claro que antigamente a gente tinha muito mais gente trabalhando, né? Era eu, meu pai, meus irmãos. Hoje eu estou sozinho. Hoje somos 3 irmãos. Tudo, a vida inteira. Eu trabalhei pouco em outro setor. Só trabalhei 6 meses de empregado para os outros. Trabalhei em contabilidade. O resto, tudo aqui na selaria. A vida inteira na selaria.
A história da selaria é o seguinte: o papai, no começo da selaria, ele fazia era trança de balaio, esteira, cerca, essas coisas, tudo que envolve trança de bambu. Como ele era muito bom naquilo, ele começou a fazer trança em couro. O papai era nascido no Campo Grande, né? Então lá, no começo dele, o pai dele era pedreiro, e ele começou a trabalhar com o pai dele. Depois, no Campo Grande, eles também fabricavam as esteiras dos carros de boi e fabricava tudo que era envolvido com bambu, com trança, pineira, tudo que precisava no Campo Grande lá, era o pai dele que era especialista nisso. Então ele trançava, fazia tudo enquanto era coisa. Como ele especializou naquilo ali também com o pai dele, o que aconteceu? Futuramente ele começou a mexer com trança. Trança que a gente chama de traia, que é as tranças feitas de cor de boi. Naquilo ali, com o passar do tempo e a necessidade também de ganhar um dinheiro, ele começou a consertar arreio. Depois de consertar arreio, passou uns 3 anos que ele estava consertando arreio, ele viu que aqueles arreios não agradavam a ele. Então ele resolveu criar um arreio. Esse arreio que ele criou é o que eu faço até hoje. Só com umas pequenas mudanças, com o tempo, vai mudando, alguma coisinha, aparece um material diferente. Aí, mas a base do arreio é a mesma até hoje. Claro que hoje eu uso uma máquina para furar, que antigamente não tinha, né? Tinha que furar tudo à mão, furado até com ponteiro, uma coisa que era muito trabalhosa, né? Dava muito trabalho. Ele trabalhava nisso na época, com os amigos dele, na época que fornecia, por exemplo, o seu Zé Eugênio, que emprestava a ele a tenda, né, para ele fabricar as ferragens. Depois disso aí, que ele criou um arreio novo, né, que ele fez, o arreio dele foi só criando fama e sucesso. E graças a Deus eu estou aí até hoje, fabricando o arreio, e a vendagem minha não é muito expressiva hoje, porque hoje eu trabalho sozinho. E eu trabalhar sozinho, a produção minha, claro que diminuiu. Mas já teve época da gente produzir 50 arreios por mês. A gente trabalhava eu, meu pai, meus irmãos. Meus irmãos, alguns já faleceram, meu pai faleceu. Né? Hoje eu fiquei sozinho, mas continuo aqui firme, fabricando arreio e mandando arreio para todo lado. Eu tenho arreio nos estados brasileiros, acho que se você não me perguntar um estado, eu não sei te falar se lá não tem uma cidade que eu conheço, assim, que eu já mandei arreio. Então, do Rio Grande do Sul até no Amapá, você pode ter certeza que eu tenho freguês que eu conheço. Aqui, sem falar na região aqui perto, né? Que eu tenho freguês aqui na região para todo lado. Né? Então é gente me comprando arreio para tudo enquanto é canto. Então toda hora que você olha tem uma pessoa diferente aqui na selaria, tem alguém me comprando alguma coisa aqui diferente. Vem gente de muito longe, freguês antigo reaparece de novo. Então essa é a história da selaria aqui. Diariamente eu tenho gente aqui me procurando. Meu pai, como profissional, ele era uma pessoa extremamente rigoroso. Ele gostava das coisas muito certas. Portanto, ele combinava com o freguês uma vez só. Feito aquele trato, estava tratado. Né? E a regra de serviço dele era da hora que o dia clareava até a hora que o sol desaparecesse. Inclusive, ele trabalhou muito tempo à noite. Quando tinha muito serviço, ele costumava trabalhar até à noite. E a gente aqui pegou o ritmo, o serviço aqui, o horário comercial, a gente funciona, eu fico aqui o dia inteiro. É raro o dia que eu não estou no serviço aqui, no horário comercial. O papai era um profissional que, para ele fabricar uma coisa, ou criar qualquer coisa que ele traz, bastava ele ver uma imagem daquilo. Ele tinha uma facilidade para criar as coisas e copiar, uma coisa impressionante. Portanto, na criação do arreio, eles ficaram mais de uma semana, ele e alguns dos amigos dele de antigamente, tentando inventar como que ia ser feita a ferragem. Depois de muita insistência, os amigos todos desistiram, e ele falou, não, eu vou insistir, eu vou achar o jeito como que isso é montado. Através disso, ele criou um molde. E nesse molde, ele conseguiu fixar as ferragens, né, que seria para mim hoje um gabarito. Com esse gabarito hoje ficou fácil para mim. O que ele teve de trabalho antes, hoje eu desenvolvo uma ferragem com 20 minutos, eu deixo uma ferragem de arreio prontinha. Do momento do fogo até finalizar ela, eu deixo ela com 20 a 25 minutos prontinha. O que eles gastavam até 2 dias antigamente para fazer.
Papai, para todos os filhos, ele nunca teve diferença nenhuma de filho. Todos os filhos para ele eram iguais. Mas o seguinte, eu e ele, a relação minha com ele, por que hoje eu estou na selaria? Porque a relação minha com ele era muito além de pai e filho. Porque tudo que acontecia comigo, a primeira pessoa que sabia era ele. Qualquer coisa faz da minha vida, se eu tive um problema com um amigo na rua, eu chegava e falava com ele. Se eu arrumasse uma namorada, eu chegava e falava com ele. Né? Então a minha vida foi muito assim com ele, por isso que eu sinto muita falta dele. Né? Porque ele, para mim, ele foi meu amigo número 1, além de ser o meu pai. Portanto, hoje, quando eu estou fazendo um arreio, que eu lembro que foi ele que criou, eu sinto um orgulho de falar, estou fazendo a mesma coisa que ele fazia. Né? Claro que eu não tenho assim, nem um décimo da qualidade que ele tinha, né? Mas estou aqui lutando e fazendo o que ele fazia, e graças a Deus, eu acho que não está... Tá indo mais ou menos, porque tem gente direto me procurando. Né? E enquanto isso, à medida que eu vou fabricando os arreios, a história do papai está viva. Todo mundo chega aqui e ainda pergunta se é o arreio do Valdemar Celeiro. Aí eu tenho que falar que não, é o arreio que era o Valdemar Celeiro era meu pai, e eu já tenho 32 anos de experiência já aqui na selaria. Mexo com isso desde criança, só que de tempo de selaria constantemente eu tenho 32 anos já. Eu me considero um artesão, porque 90% do meu serviço é feito à mão. Máquina para mim é muito pouco, ela adianta o meu serviço um pouco, mas ela não te dá qualidade do serviço e nem velocidade para mim. A máquina só diminui um pouco do esforço físico, só isso. Quando eu penso no que eu faço aqui, hoje, eu acho que eu sou completamente impossível de sair dessa selaria. Eu acho que não tem condição de eu sair dessa selaria mais, né? Porque a minha vida quase inteira foi dedicada a isso aqui. Se eu tiver de sair para mudar, para fazer outra coisa, eu acho que eu não daria conta mais. Teve um caso interessante aqui na selaria, que foi a batida de charretes aqui em Passatempo. Essa batida de charrete, ela começou aqui na selaria, que o papai estava consertando a riata da charrete do senhor Pedro Eugênio. Nessa época, o rapaz falou que o animal era manso. O papai acreditou que sim. Mas na hora que ele apertou uma das correias lá, o animal estourou e saiu desgovernado pelas ruas da cidade afora. Chegando até onde foi em frente à oficina do taco, que foi a batida de uma charrete na outra. Fato conhecido demais na cidade. Teve uma polêmica na cidade, que até hoje ninguém sabe quem ganhou a causa. Porque um fala que um estava na mão certa, o outro não. Então a gente não sabe até hoje quem ganhou a causa. E os dois donos da charrete já faleceram, todos dois. Então a gente não ficou sabendo até hoje quem ganhou a causa. Que foi muito engraçado na época. Uma das charretes era do Pedro Eugênio. E a outra charrete era do Zé Criscolo. Foi muito engraçado na época o acidente.